foi produzido, multiplicado por Deus. Veja bem que aquela mulher mandou seus filhos buscarem todas as vasilhas vazias que existiam dos seus vizinhos. Era muito azeite. E ela teve a primeira coisa que fazer é pagar suas dívidas. E depois, comprar vasilhas para os seus vizinhos, já que eles ficaram sem vasilhas. Ela não podia jogar fora as vasilhas. Então as vasilhas que foram vendidas para pagar a dívida, ela devolveu, mas as outras vasilhas ela já teve que gastar um pouco do azeite para comprar vasilhas e pagar aos seus vizinhos as vasilhas, arrumar vasilhas para todos os seus vizinhos. Então a partir dali a vida dessa mulher e de seus filhos mudou completamente. Por isso o título da lição, um milagre em sua casa. Se você quer um milagre na sua casa, então você, primeiro, seu esposo, mulher, deve ser um homem de Deus. Você, esposo, seja um homem de Deus. Realmente, um homem de Deus. Segundo lugar, você, mulher, seja uma mulher que acredita em Deus, que busca em Deus a solução dos seus problemas. E em terceiro lugar, vocês, filhos, sejam filhos obedientes a seus pais, porque assim você agradará a Deus e na hora que precisar de você, Deus vai usar você, filho, para abençoar os seus pais. Então a escassez se transformou em abundância, o pouco se tornou muito, abundante. Então se deduz daí que os milagres ocorrem devido ao amor, à compaixão de Deus. Agora, isso deve estar no coração do servo de Deus. Porque se Eliseu não sentisse amor, não sentisse misericórdia, não desejasse ali ajudar aquela viúva, Deus não poderia trabalhar através dele. Então é necessário que aquele que quer ser usado em milagres, é aquele que quer ser usado em sinais, prodígios, maravilhas, tenha um coração desejoso de ajudar, de abençoar as pessoas, e não de abençoar a si próprio. Porque poucas pessoas são usadas por Deus. Porque pouquíssimas pessoas na igreja têm dons do Espírito Santo em operação em seus ministérios. Porque não sentem amor pelas pessoas, estão interessados em si próprios, estão interessados em ganhar dinheiro com a obra de Deus, não amam as pessoas, não desejam o bem das pessoas. Essa é a grande tragédia da igreja hoje, a igreja materialista. O grande problema hoje é que as pessoas que servem a Deus, que são aí escolhidos pelo ministério para liderar a igreja, não estão buscando o bem das pessoas, não estão amando as pessoas, estão amando a si próprios, as suas próprias famílias, estão desejosos de possuírem carros chiques, fazendas, até avião e tudo mais, mas não amam as pessoas, amam a si próprios. É preciso amar para que Deus possa usar a cada um de nós para benefício das outras pessoas. Até mesmo os professores da escola bíblica dominical, muitos já estão faltando às escolas, chegando atrasado, não estudam a lição por falta de amor. O trabalho de um professor da escola bíblica dominical é um trabalho de amor para ensinar pacientemente as pessoas, tirar as dúvidas das pessoas, ajudá-los na sua fé, na sua caminhada cristã. O professor então vai se dar, vai trabalhar, durante a semana inteira ele vai buscar conhecimento, sabedoria, ele vai estudar a lição, ele vai ver na internet tudo que fala sobre a lição, ele vai ler Bíblia, ele vai ler livros, ele vai se esforçar porque ele deseja ajudar os alunos a crescerem na sua caminhada cristã. Nós vamos trazer agora algumas observações aí dentro da nossa lição de hoje. Depois passaremos então pelas partes e os tópicos
falando mais alguma coisa dentro da nossa lição. Vamos ver aí que é muito bom quando alguém é chamado pelo nome por Deus. Por exemplo, aí Eliseu e Paulo. Foi escolhido por Deus. Tanto Eliseu como Paulo, nós vamos ver que Deus os chama. Outros servos de Deus também na Bíblia são chamados pelo nome. Nós estamos dando aí esses dois exemplos principais. Mas veja bem, quando Deus fala assim, chama fulano. Como ele disse para Elias, vai lá e unge Eliseu como profeta em seu lugar. É muito maravilhoso quando alguém pode dizer assim, Deus falou o meu nome, me escolheu. E aí a pessoa tem uma certeza de uma chamada de Deus e não de homens. É muito maravilhoso isso. Eliseu era um homem de Deus, escolhido por Deus e fazendo a obra de Deus. Mas Eliseu era agricultor e ele precisava de um ensino, de um discipulado. E ele teve. É maravilhoso quando alguém entra para a igreja e ele é discipulado por um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus, que lhe ensina realmente os primeiros passos dentro da sua fé, da sua caminhada. E Eliseu teve aí um homem de Deus, teve Elias, um homem íntegro, um homem de fé, de coragem. Eliseu, por provavelmente 7 anos, foi discipulado para poder assumir o seu ministério. Nós vamos ver que a guerra de Acabe contra a Síria durou aí, a primeira guerra aí, 2 anos. Nós vamos ver 1 ano, se você ler direitinho, depois mais 1 ano. Depois teve aí 3 anos de paz, então aí são 5 anos. Depois nós temos aí mais 2 anos de reinado do filho de Acabe. Então aí são 7 anos. Aí depois é que Elias é levado e Eliseu então assume o seu ministério. 7 anos aprendendo com um homem de Deus, andando por todo Israel, conhecendo os profetas, conhecendo a escola dos profetas, conhecendo aí todas as cidades mais importantes, as situações. Foi treinado por Elias também para ungir, quando fosse necessário, ungir um rei, ungir um profeta, ungir as pessoas que fossem necessitadas, a operar milagres. Tudo isso Elias então foi ensinando Eliseu. Nós podemos dizer que no Antigo Testamento somente Moisés foi mais usado por Deus em milagres do que Eliseu. Então Eliseu estava em 2º lugar no número de milagres que ocorreram em seu ministério. Logo após então ele sair daquela visão que ele teve de Elias subindo para o céu, receber a capa de Elias, ele atravessa o Jordão. Já acontece aí o primeiro milagre no seu ministério. Então a lição fala de milagre em sua casa. Cada um de nós somos casa de Deus na terra. Nós somos tabernáculo de Deus, casa de Deus, templo do Espírito Santo. Todos nós, quando aceitamos a Jesus, passamos a ser então morada de Deus na terra. Temos agora a responsabilidade de ministrarmos aos outros aquilo que recebemos de Deus. Então, é nossa obrigação. E todo o poder que é necessário para operar milagres, sinais, prodígios, para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, todo esse poder já está dentro de nós, a partir do momento que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em toda parte. Então, todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador receberam o Espírito Santo, e a partir do momento que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, que vem logo após, que deve ser o buscado logo após receber Jesus como Senhor e Salvador, então, a partir do momento que é batizado com o Espírito Santo, você recebeu o poder de Deus para abençoar as pessoas, para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é feita não só com palavras. Tem muita gente falador, gente que só sabe falar. Falar é fácil. Você basta estudar muitos livros e sair falando. Agora, é necessário
para ser um legítimo pregador do Evangelho numa igreja pentecostal, numa igreja que acredita na Bíblia, que lê a Bíblia como está escrito na Bíblia, não anda inventando, nem torcendo, nem retirando as coisas da Bíblia, é necessário que aquele que prega o Evangelho, ele tenha confirmação de Deus do seu ministério com sinais, prodígios e maravilhas. É só ler o livro de Atos dos Apóstolos. É só olhar para a palavra de Deus. Parece que as pessoas não enxergam o que está escrito na palavra de Deus. E não é primeiro você prega para Deus confirmar. Veja bem que a maioria dos milagres que foram responsáveis por trazer as pessoas para Deus foram feitos antes da pregação. É, assim mesmo. Primeiro, milagre. Depois, quando há ajuntamento de pessoas, aí se prega e as pessoas já viram o milagre, viram que Deus está ali e que aquela pregação é legítima de Deus. Já foi confirmado o servo de Deus ali como servo de Deus, como trazendo a mensagem de Deus. E as pessoas se convertem. Então veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que aconteceu? Pentecostes. Começaram a falar em línguas. Já houve aí o milagre, qual que foi? O dom de línguas. Os apóstolos começaram a falar nas línguas daquelas pessoas que estavam ali de várias nações. É um milagre, uma manifestação poderosa do Espírito Santo, dando a eles então a capacidade de falar na língua daqueles visitantes de Jerusalém. Quantas conversões houve depois? Que Pedro pregou antes, pregou foi depois. Então depois do milagre, as pessoas ficaram admiradas que eles estavam falando na língua deles, e Pedro agora começa a pregar e acontece o quê? A conversão de quase 3.000 almas. Depois nós vamos ver aí que Estevão, homem cheio de fé, de sabedoria, de poder de Deus, também operava milagres por toda parte. Foi morto, perseguido por causa disso, porque milagres aconteciam no seu ministério. E depois que aconteciam os milagres, ele pregava e as pessoas iam discutir e ele convencia as pessoas por causa da sabedoria, do conhecimento da palavra de Deus. Aí Pedro, como é que foi aí a grande colheita de almas através de Pedro? A segunda grande colheita de almas foi através de um milagre. Primeiro foram lá na porta formosa do templo em Jerusalém, e ali havia um aleijado, um paralítico, e Pedro disse: eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E o homem levantou, juntou-se uma grande multidão. Aí agora está na hora de pregar. Aí ele pregou o Evangelho e mais 2.000 pessoas se converteram. Vamos ver Pedro lá, o caso de Pedro com Dorcas, né, Tabita. Houve ali o que? O milagre, uma ressurreição. Ela havia morrido. E aí a Bíblia diz que em todas, até a cidade, e todas as cidades em volta souberam disso e houveram muitas conversões. Pedro pregou depois de operar o milagre. Vamos ver Paulo, né? Expulsou o demônio daquela jovem, adivinha? Ajuntou a multidão e ele pregou o Evangelho, houveram conversões. Vamos ver Paulo também, paralítico, ele curando o paralítico, e a multidão ali, lá em Listra, né? A multidão ajuntou-se e Paulo pregou o Evangelho. Então, não é bíblico o que as pessoas afirmam. Então, o milagre acontece e a igreja precisa voltar a acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. Precisa seguir o padrão bíblico. O padrão bíblico é milagre, as pessoas se ajuntam para ver o milagre, aí o servo de Deus prega a palavra de Deus e as pessoas, vendo o milagre, vendo que Deus está presente, escutando a palavra de Deus, as pessoas se convertem em massa. É assim que ocorre a pregação legítima que está na Bíblia.